sagrado, você que trouxe a sua Bíblia, a abra em João capítulo 14. Você que não trouxe, você poderá acompanhar esse primeiro texto conosco na projeção. João capítulo 14, nós vamos ler dos versos de 1 a 3. Tema de hoje, promessas eternas. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 14, 14 é o próximo depois do 13, a partir do verso 1, nós vamos ler o texto sagrado que nos diz assim: não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Aqui é Jesus falando para os seus discípulos. Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Amém? Amém. O texto de João 14 fala de uma literatura imortal. Essa passagem fala de esperança e consolo, em medidas eternas. Com clareza, Jesus olha para os seus discípulos e fala sobre a sua ida aos céus, mas imediatamente ele fala da sua volta à terra. Ele, em palavras concisas, ele diz: eu vou para o céu, mas logo eu volto. Sabe aquela palavra que o pai fala para o filho quando vai comprar pão? Filho, o pai vai na padaria, mas o pai já volta. Na mente de Jesus tinha algo parecido com isso. Eu vou aos céus, mas logo eu volto. Essas palavras ditas aos seus discípulos ecoam ainda em todo o universo e ecoam ainda em nosso coração. A partir delas nós vamos falar sobre as promessas eternas de Deus. Estamos todos preparados, amém? Você não veio aqui perder o seu tempo, né? Estamos diante da parte mais importante. Embora o louvor a Deus é necessário, Ele é o digno, o soberano Senhor, agora é um tempo em que Ele vai falar conosco e está diante de nós o eterno Senhor. Atente-se para aquilo que Ele tem para nos falar. Meus irmãos, sabemos que o mundo ele é constituído em sua base natural pelas incertezas. E por termos a nossa existência configurada neste mundo, nós vivemos absorvidos pelas incertezas. Os dias afirmam repetidamente que não temos o controle. Não temos o controle de nós mesmos e também não temos o controle dos dias. A partir das condições naturais da existência, todos nós sofremos com a falta de controle da vida. Você tem essa sensação de que não há controle nenhum em suas mãos? Por mais que você, às vezes, tenha a percepção de que existe alguma medida de controle debaixo de suas mãos. E não importa a classe social, não importa a classe intelectual, não importa a classe econômica, ninguém tem controle. Diante da condição humana, todos nós vivemos sob a densa nuvem da incerteza. Mamãe fala para o seu filho que ama tanto. Um filho que, desde a sua formação embrionária, ela dispensa amor. Imagine uma mãe olhando para um filho e dizendo a ele: filho, vai para a escola em paz. E logo que ele sai do portão, a consciência, e mais do que isso, a sensação forte de que ela não tem controle sobre o filho, toma o seu coração. Ela não pode jamais ter a certeza de que seu filho voltará para casa. Uma esposa pode afirmar
para o seu marido logo que ele sai de casa: vá com Deus e volte logo. Mas logo que ele sai, ela não tem certeza que ele poderá voltar. As incertezas da vida, elas correm não apenas em torno da morte física, por exemplo, mas também em torno das coisas mais simples da vida. As incertezas, elas permeiam tudo o que compõe o cenário da vida. Alguns dias atrás, Ju e eu, com nossos filhos, recebemos uma família de amigos muito queridos de Cascavel. E o nosso amigo disse que ele e sua família foram surpreendidos, alguns dias atrás, com a notícia de que o seu querido pai está com câncer. Não temos controle sobre nada, não temos certezas sobre quase nada. No meio desse mundo submergido, no enorme mar das incertezas, as palavras de Jesus ecoam no universo e ecoam dentro do nosso coração. As palavras de Jesus, elas nos dão um pilar seguro para termos certeza a respeito de um futuro. Elas trazem um alento para nós que está acima da razão. Elas afirmam que Jesus foi, mas que Ele está voltando. Bem-aventurados aqueles que conseguem colocar fé naquilo que Jesus disse. Jesus está voltando. Você pode pronunciar isso em voz alta comigo? Vamos lá? Jesus está voltando. Vamos falar mais uma vez para ver se a gente consegue pegar pelo menos um vizinho? Vamos lá? Jesus está voltando. Essa afirmação sustenta a mensagem central do Evangelho. Se a igreja tirar o anúncio de que Jesus está voltando, tudo começa a ruir em sua base proclamatória. A mensagem sem essa afirmação, ela fica esvaziada de significado. A mensagem de que Jesus está voltando é a fonte de esperança para o mundo. Não apenas para nós, mas para todo mundo. Se Jesus não voltasse, não haveria razão para amarmos a sua majestade, nem tampouco para anunciarmos o teu amor. Diante do caos do mundo, nós não teríamos nada a falar. A esperança está no fato de que Ele está voltando. Embora, segundo a Bíblia, essa mensagem ela é vista como uma loucura para o mundo, a Bíblia diz em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 1, que a mensagem chega aos ouvidos do mundo como loucura. A ressurreição de Jesus é uma loucura, que Ele foi ascendido aos céus é uma loucura, que Ele vai voltar é uma loucura. Embora essa palavra caia nos ouvidos do mundo como loucura, ela é a única esperança para o mundo. E quando eu falo mundo, eu falo de todo o mundo, de tudo o que há no mundo. Essa mensagem ela é capaz de gerar o equilíbrio no mundo desequilibrado. Essa mensagem é capaz de gerar paz no mundo aflito. Essa mensagem é capaz de gerar esperança na vida de quem não tem, de quem é sofrido, da quem está desacreditado na existência, mesmo que esteja coberto de ouros, mesmo que esteja andando no carro milionário. Essa notícia e essa certeza é capaz de soprar vida na existência humana sem vida, independente da configuração dela. Essa foi a mensagem gritante que a igreja, logo depois que Jesus subiu aos céus, passou a ouvir. Se você quiser folhear comigo, se você for ágil aí, você pode abrir a sua Bíblia comigo, mas há um texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 11, Lucas escrevendo esse livro, ele diz que logo depois que Jesus subiu aos céus, após a sua ressurreição,
O texto afirma a volta de Jesus. Olha o que diz comigo em Lucas 1:11. Jesus foi elevado no meio de vocês. Olha só, imagina esse pronunciamento diante dos discípulos, daqueles que aguardavam em Jerusalém. Jesus foi elevado no meio de vocês após a ressurreição. E ele foi para os céus, vírgula. Mas ele voltará do mesmo modo como viram subir. Capítulo 1 de Atos. Essa mensagem ela foi pronunciada antes mesmo da descida do Espírito Santo que está em Atos 2. Antes daquela festa emblemática, magistral do Pentecostes, festa judaica em que foi a ocasião que o Espírito Santo desceu. Antes disso acontecer, no capítulo 1, já havia ecoado a base da mensagem. O autor diz: Jesus foi elevado no meio de vocês aos céus, mas ele voltará do mesmo jeito que ele foi. Essa mensagem foi a base de tudo que a igreja construiu. Homens e mulheres saíram cheios do Espírito Santo, no exercício da oração, da devoção, da unidade, do amor, da adoração, da generosidade. A igreja saiu, mas antes dela sair, inclusive antes do Espírito Santo, que é o próprio Deus, descer, já havia uma mensagem cravada no coração de todos. Jesus, ele foi aos céus, mas do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. E depois disso veio o Espírito Santo e tomou todos, e a partir dali ele passou a residir na vida dos que creem e confessam a Jesus. Quando olhamos para o livro de Atos, que é um livro tão rico, histórico, nós vemos Pedro, ainda no capítulo 2 de Atos, pregando a respeito de Jesus com ousadia, e a base da sua mensagem é: Jesus veio, foi crucificado por vocês, morreu, mas ressurgiu, subiu aos céus, mas ele vai voltar. Pedro, ele abria o peito com João e dizia a todos que Jesus vai voltar. Como não nos lembrarmos do capítulo 3, capítulo seguinte de Atos, quando Pedro e João estavam indo para a oração e na porta do templo encontram um aleijado. E no versículo 6 do capítulo, eles olham para esse aleijado e diz: olhe para nós, não temos ouro, não temos prata, mas o que temos lhes damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. Essa certeza, essa coragem que tomava o coração dos discípulos, dos apóstolos, residia na promessa de que Jesus ia voltar. E de que Jesus vai voltar. A igreja que cria, a igreja que estava em unidade de mente e coração, conforme diz Atos, compartilhando a vida, compartilhando os bens, dividindo o pão de casa em casa, era uma igreja que tinha o seu impulsionamento na mensagem central de que Jesus já estava retornando. As famílias abriam suas casas para propagar o amor de Deus, mesmo num cenário de perseguição, a partir da certeza de que Jesus estava voltando. É por isso que quando Estevão, capítulo 7 de Atos, olhou para a perseguição e não hesitou em defender a sua fé, mesmo diante de acusadores sangrentos, sanguinários. O texto de Atos 7 diz que ele encontrou força e ele testemunhou o seu amor por Jesus, porque ele sabia que Jesus estava voltando e não era em vão todo o preço. E o final, conforme diz o texto, foi a sua morte por apedrejamento. É por isso que quando Saulo, capítulo 8, depois de encontrar Jesus no caminho de Damasco, ele deixa tudo. Se você está um pouco confuso com tantas histórias, leia os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, que você vai encontrar ali o início da igreja neotestamentária, e você vai entender que igreja corajosa, que povo destemido. Capítulo 8, quando Saulo é encontrado por Jesus no caminho, ele deixou tudo para trás e passou a viver em obediência a Deus.
E Saulo, ele logo foi tomado pela consciência de que Cristo estava voltando. No capítulo 16 de Atos, andando um pouco mais, nós temos uma experiência em que já Paulo, né, ele tem o nome alterado de Saulo para Paulo. Paulo, ele correndo o trecho missionário junto com a sua equipe, de forma específica com o seu companheiro de viagem missionária, chamado Silas. Os dois correndo, anunciando o evangelho, com essa mensagem forte de que Jesus fora ressuscitado dos mortos, já estava voltando para buscá-los, eles andando, vivendo a propagação. O texto diz que eles começaram a ser perseguidos. E os perseguidores os pegaram, os despiram, tiraram praticamente toda a roupa deles, diz o texto, e começaram a açoitá-los. No versículo 22, isso é narrado. E no versículo 23, o texto de Atos 16 diz que eles apanharam tanto. A expressão do texto é que eles foram severamente açoitados. Eles apanharam muito, mas não morreram. E depois de terem levado uma surra, foram jogados na prisão, diz o texto. E no mesmo capítulo, versículo 25, Atos 16 diz que enquanto eles estavam cheios de hematomas, sujos, ao invés de tentar uma soneca, tirarem uma pestana na prisão, o texto diz que eles não conseguiram dormir. E meia-noite, o que eles começaram a fazer? Começaram a cantar. Oravam e cantavam, diz o texto. Versículo 25. O texto fala, diz que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Interessante. Não é o hino do sabor de mel. Poderia ser, inclusive, mas não era aqui. Eles adoravam a Deus. Interessante que eles não estavam cantando possivelmente para que a vitória chegasse logo, mas eles estavam cantando louvores a Deus, porque eles tinham certeza que a vitória já estava estabelecida, Cristo estava a caminho. E o texto diz depois, você pode ler com calma, houve ali um milagre, e houve um terremoto, os alicerces da carceragem tremeram, e eles saíram e continuaram pregando o evangelho. Mas antes do milagre acontecer, machucados, cheios de dor, eles tomaram força na certeza da mensagem que Cristo estava voltando. Para terminar esse rápido relato de Atos, no capítulo 20, o mesmo Paulo, no versículo 24, diz: mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Você pode ler comigo Atos 20, 24. A menos que eu a use para completar minha carreira. Olha o senso de entrega que esse homem tinha. Minha vida não tem valor algum para mim. A menos que eu a use para completar minha carreira e a minha missão, que foi confiada pelo meu Senhor Jesus. E essa carreira e essa missão é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. No meio de tanto sangue, dor, humilhação, as palavras de Jesus ecoavam no universo e ecoavam no coração desses homens. Tantas experiências bíblicas poderíamos resgatar aqui, mas eu não quero continuar para não cansar vocês. Há um importante teólogo alemão, falecido agora recentemente, em junho desse ano, com 98 anos de vida, chamado George Moltmann. Esse alemão escreveu um clássico da teologia, chamado Teologia da Esperança. Um livrinho verde, pelo menos é o que eu tenho. Vale muito a pena você ler. Um livro um pouco denso, mas profundo demais, que trata sobre o final dos tempos, a partir da esperança. E hoje à tarde, quando eu estava orando, pensando no que nós conversaríamos hoje, me veio à mente essa leitura que fiz há alguns anos, e eu achei o livrinho do Moltmann. E no início do livro, ele começa a pensar sobre a esperança que consumia o coração da igreja bíblica. A
a esperança de que Jesus voltaria. E ele pergunta no livro, nas primeiras páginas, o que resta do cristianismo atual, do espírito de esperança que animava o cristianismo primitivo. Aí ele pergunta, será que atualmente o espírito de esperança que tomava a vida dos cristãos do primeiro século está tomando a vida dos cristãos do atual século? Antes de se tornar um dos principais teólogos do século XX, Moltmann foi prisioneiro de guerra na Escócia, um alemão que foi preso e levado à Escócia como prisioneiro. E ele viveu essa intensa vida de sofrimento na década de 40 do século passado. E você vai se lembrar, você conhece um pouco da história, que na década de 40 do século XX tivemos uma sangrenta Segunda Guerra Mundial. Foi ali que esse homem, que morreu esse ano com 98 anos, começou a pensar e a escrever sobre a difícil vida no mundo, fazendo um vínculo com uma esperança que o cristão deve ter. E na prisão ele passou a ter reflexões profundas a partir das condições difíceis da humanidade. Afinal de contas, ele estava preso na Escócia como um soldado captado. Pessoas que estudaram a vida desse homem chegaram a dizer que ele teve dúvidas a respeito da própria fé em Deus. Afinal de contas, como era possível continuar crendo em um Deus que permitia tamanho sofrimento? Para ele, era muito difícil lidar com o sofrimento como um prisioneiro de guerra. Sobretudo, ao olhar para o lado e ver que centenas de milhares de judeus estavam sendo mortos. E ele, como um alemão, sofrendo com um massacre. Você deve se lembrar que na Segunda Guerra Mundial, sob as ordens de Adolf Hitler, um número exorbitante de pessoas morreram, principalmente os judeus ali, sob o comando daquele partido nacional socialista dos trabalhadores alemães, ou o nazismo. E ele olhava para si, dentro de uma redoma de sofrimento, mas olhava para o mundo e via o mundo sendo banhado de sangue. E aí, nesse contexto, principalmente no contexto do final da década de 40, no pós-guerra, Moltmann começa a escrever sobre a esperança, tão necessária para um momento de recomeço. As pessoas que estavam à sua volta precisavam ter perspectivas de futuro. E agora, familiares mortos, tudo destruído, vamos recomeçar. Era necessário as pessoas conseguirem sonhar, olharem para uma vida diferente, um mundo mais justo, um mundo mais pacífico, um mundo mais humano. E nesse momento ele começa a escrever sobre o futuro, não a partir da expectativa criadora do homem, mas a partir da expectativa criadora do reino de Deus. E quando se olha para uma vida de esperança a partir do reino de Deus, a imagem mental que vem é o Cristo retornando. Porque se ele se enroscar no caminho, não há mais esperança alguma. O que resta de nós? Se Cristo não voltar, a quem nós cantamos, se Cristo não voltar? Nesse momento ele começa a escrever a sua linda teologia que transformou o século XX. Meus irmãos, as cores da autêntica vida com Jesus, elas são retiradas do estojo de aquarelas que se chama esperança. Na esperança de que Cristo está voltando, nós encontramos sentido para o nosso coração.
Em dias difíceis, precisamos recolher em nosso coração a certeza de que Jesus está voltando para nos buscar. E se nos encontrarmos num momento conturbado da vida, esvaziado de sentido, carregado de abatimento, confuso, entenda que você precisa resgatar no teu coração a suprema verdade de que Jesus Cristo já está vindo te buscar. Em João 14 lemos Jesus afirmando essa promessa. Antes de apresentá-las aos seus discípulos, Jesus falou algo muito importante. Antes de falar sobre as suas eternas promessas, Jesus chamou a atenção dos discípulos e disse no versículo 1 que nós lemos de João 14: não deixem que o seu coração fique aflito. Jesus nos fala nesse momento: não deixe que o seu coração fique aflito. Será que se pudéssemos entrar agora numa mega máquina de raio-x, física, emocional e espiritual, uma máquina poderosa, e fôssemos avaliados profundamente, será que essa máquina detectaria algum grau de aflição no nosso coração hoje? Ou será que ela ia começar a pitar, balançar de tanta aflição que a gente tem? Jesus, ele chama os discípulos e sussurra nos ouvidos deles: vocês precisam aliviar o coração. Aquela versão muito conhecida, tradicional da Bíblia diz: não se turbe o vosso coração. Turbar-se, esse verbo tem a ideia de agitar-se. Jesus está dizendo: não deixem que os ventos da vida, ainda que vocês estejam dentro de uma prisão, como Paulo e Silas, ou como Multiman, ou ainda que vocês estejam no melhor momento da carreira profissional, com a família saudável, com os melhores recursos, com diplomas, com prestígio, com seguidores, com tudo, ainda que, independente do cenário, jamais deixe com que nenhum vento de nenhuma direção turbe o vosso coração, agite a vossa vida. Jesus está pedindo para os seus discípulos considerarem mais a força de suas promessas do que a força das ameaças da vida. Então, antes de falar com você sobre as duas promessas eternas, eu quero considerar com você essas palavras de Jesus, preliminares: não turbem o vosso coração. E eu passo agora para concluir, apresentar a você essas duas promessas eternas para que a gente possa orar. Parece que são óbvias, mas eu preciso reafirmá-las. Grave no teu coração. Primeira eterna promessa de Jesus: eu vou preparar lugar para vocês. Jesus falou que vai preparar lugar para nós. Ele diz no versículo 2 que nós lemos: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Você já parou um pouco e refletiu sobre essa afirmação de Jesus, de João 14, 2? Você já pensou com profundidade que Jesus disse que vai preparar algo para você? Você gosta de ser amado? Alguém aqui, por acaso, só por uma questão de estatística, gosta de não ser amado? Não, eu gosto que as pessoas pisem em mim. Eu gosto que as pessoas me desconsiderem. Na verdade, eu não gosto de ser reconhecido. Todo mundo, em sua essência, gosta de ser reconhecido, de receber um joia, de receber um abraço de alguém que diz com verdade: parabéns. Você não gosta quando as pessoas se aproximam de você
e enchem você de reconhecimento, de presente, não é gostoso? Se alguém falar, não, eu não gosto não, está com problema ou está se camuflando da própria essência. É gostoso quando a gente chega em casa e encontra o amor expressado de várias formas, né? Numa casa bem arrumada, ou num presente que alguém que nos ama deixou reservado no canto da sala, aí você chega e vê ali algo que alguém preparou para você com tanto amor, não é gostoso? Ah, gente, é bom demais. Quando alguém te manda um WhatsApp, fala, viu, eu queria saber qual que é a sua chave Pix. chega a arrepiar na hora. Você para o carro se estiver trafegando. É uma coisa, que coisa boa. Diariamente, quando eu chego em casa para o almoço, eu trabalho na igreja diariamente, eu vou para o almoço. E quando chego no almoço, quase sempre, difícil o dia que isso não acontece, a mesa do almoço está preparada. A Ju, toda caprichosa, prepara o almoço. Tira as coisas da panela e coloca tudo nas botijas. Fala, mas não precisa. Depois tem que lavar tudo, mas ela faz questão de colocar. Poderia ser o homem, né? O descalibrado. Não, poderia ser tudo na panela. Não, na panela, tudo aqui. Aí os pratos é incumbência da equipe masculina de casa, dos meninos. Então sempre tem os pratos e os talheres ali colocados, sempre alinhados, às vezes um pouco mais para cá, mas sempre eles preparam. É uma expressão de amor, de algo que foi preparado para você. Quando a gente encontra pessoas preparando coisas para nós, mexem demais com o nosso coração. Você já teve um aniversário surpresa? O coração bate forte, né? Você vai chegando e vai percebendo que o pessoal está tudo ali, né? É uma converseira, uma bateção, mas está tudo ali. Shhh! Aí você vai chegando. Você sabe que o pessoal fez uma orquestragem para conseguir preparar tudo, e aí alguns andaram 50 metros para deixar o carro escondido, aquela coisa toda, aquela tensão, e você vê, às vezes tem pessoa que você nem conhece muito bem, mas estava na casa do seu familiar, que naquele momento tinha que ir, aí o pessoal, tinha um monte de gente, aquela coisa, aquela tensão, e você chega, e o pessoal tudo feliz, com aqueles chapeizinhos todos tortos ali, apertando aqui com bolo, e aí, gente, que coisa, que alegria você ver pessoas preparando coisas para dizer que você é importante, que amam você. E quando a noiva vai chegando no lugar do casamento? Que coisa, a gente nem conhece a noiva, mas dá vontade de chorar, né? Você olha para o noivo, ele se desmanchando ali. O pessoal que... Eu tenho o privilégio, né, de às vezes fazer casamento de pessoas que eu não tive o privilégio de conviver, né, familiarmente ou como comunidade intensamente, mas cada história que você se depara, o coração mexe, que coisa mais linda. Porque você vê ali expressões de amor mutuamente, de cuidado, dizer assim, olha como foi bom te encontrar, e o outro como foi bom te encontrar, poxa, como você me faz bem. A noiva vai chegando e ela começa a ver aquele pessoal que se preparou para vê-la, os familiares todos bem vestidos, às vezes parcelaram a roupa, a maquiagem 10 vezes, compraram um presente sob condições de financiamento, mas fizeram tudo para dizer para ela que ela é amada. Aí você vê aquele monte de gente que se preparou para aquele momento, para dizer que ela é amada, que ele é amado. Que coisa mais nobre, gente. Casamento. Meus irmãos, como é bom saber quando pessoas preparam coisas para a gente. Quero dizer a você, não importa o grau de abandono que você tenha passado na vida, se você foi preso, se você não teve festa de aniversário surpresa, não importa se você ainda não passou pelo matrimônio, não importa a configuração da sua vida, não importa se a sua mulher te largou, o seu esposo te largou,
Não importa se você, na esfera humana, não foi correspondido e amado. Eu quero que você entenda hoje de uma forma definitiva. Jesus está preparando um lugar para você. Ele está cuidando de tudo, minuciosamente. Jesus está preparando algo para você. É por isso que quando ele disse, no versículo 2, quando tudo estiver preparado, diz o texto, ou seja, quando tudo estiver preparado, aí ele continua. Jesus está preparando algo glorioso para a sua vida e Ele está caprichando. E Ele está fazendo da melhor maneira possível para reafirmar a você o quanto você é amado. Jesus está preparando algo para cada um de nós. Ele está preparando lugar para você. A Bíblia diz que na casa de meu Pai há muitas moradas e eu estou preparando o seu lugar. Não é uma preparação ligeira, acelerada, desconfigurada, mas é uma coisa muito bem preparada. E a segunda promessa, depois de você cravar no teu coração que Jesus está preparando algo para você, um lugar para você, Ele prometeu isso. A segunda afirmação que o texto faz é que Ele está vindo nos buscar. Ele está vindo buscar você. Versículo 3. E quando tudo estiver pronto, Ele está caprichando, Ele está tem algo sendo preparado por Deus para a sua vida, em nome de Jesus, que você fale isso o tempo todo para a sua própria consciência, para o seu próprio coração. Jesus está preparando um lugar para mim. Jesus pode dar até uma Ferrari para você, mas Ele não disse que Ele está preparando uma Ferrari para você. É um lugar para você. É um lugar que não dá para ser equiparado a nada nesse mundo. Como diz o meu querido professor de faculdade teológica, o que vai ter no céu, o que nós chamamos aqui no mundo de mais valioso, lá no céu será asfalto. Porque o texto diz que nós vamos andar em ruas de ouro. Então, o que tem de mais valor aqui no mundo, lá no céu é asfalto. Não dá para comparar. E ele faz essa analogia brincando só para a gente entender que não dá para comparar. Não é sobre as coisas dessa vida. Jesus está preparando algo muito maior do que essa vida. E Ele está vindo nos buscar para este lugar. Um dia eu e você vamos descobrir que foi desnecessário sofrer tanto de ansiedade por algumas coisas. Um dia vamos descobrir que a vida nesse mundo passou numa fração de segundo e a gente foi tolo em se preocupar tanto. Um dia vamos descobrir que deveríamos ter nos preocupado menos, amado mais, vivido mais, celebrado mais, viajado mais. Um dia vamos descobrir que a gente não conseguiu entender bem a força da promessa de Deus que sempre esteve sobre a gente. Um dia vamos entender que as pessoas não nos ferem porque elas são maldosas, é porque elas estão necessitadas da graça de Deus, e está tudo bem, e vamos seguir. Um dia vamos entender que o nosso tempo e a nossa vida são muito valiosos, para que a gente desperdice-os com um coração rancoroso. Um dia vamos entender que o relógio não para, e que as coisas mais lindas da existência não tangem essa vida humana, mas aquilo que Jesus tem preparado para nós. Vocês percebem que é tempo de resgatarmos no nosso coração esse ardor de que Jesus está vindo nos buscar? O jeito que a gente trata o nosso tempo, o jeito que tratamos os nossos bens, o jeito que tratamos as pessoas, o jeito que trafegamos na vida, palmilhamos no mundo, tudo isso vai ser determinado pelo senso que toma o nosso coração, que diz respeito
que Jesus está nos preparando o lugar e Ele já está vindo nos buscar. Muda tudo. É por isso que a igreja ela é vista pelo mundo como um povo descompensado que não consegue aproveitar bem a vida, porque ela se desloca, ela se remove de um padrão de vida que começa, desenvolve-se e termina aqui. Não é sobre isso que nós encontramos aqui, mas sobre aquilo que Deus está preparando em Cristo para cada um de nós. Um dia a gente vai descobrir que a gente não conseguiu entender bem o final. Um dia nós vamos descobrir que a gente caminhou com tanta insegurança no percurso da vida, porque a gente não conseguiu entender como era de fato o final da vida. A certeza do desfecho vitorioso deve encher o nosso coração de paz no decurso da nossa vida. E quando se visualiza o final, a caminhada é muito mais leve. Jesus ele garantiu aos seus discípulos: eu vou buscar vocês para vocês viverem comigo para sempre. Quero orar com você. Jesus pode voltar a qualquer momento. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está nos acompanhando aí, não sei como você está hoje, mas eu preciso que o meu coração e o coração de vocês possa ser agora sacudido por essa verdade. Jesus pode voltar para nós a qualquer momento. A vida é um mar de incertezas. Como eu disse no início, não temos controle de praticamente nada. Lembre-se do texto sagrado de Tiago 4, versículo 14. Como sabem o que será a vida de vocês amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um tempo e logo se dissipa. Quem somos para colocar sobre a nossa gestão as garantias, as expectativas e os resultados? Que em cada amanhecer o nosso coração seja tomado pela certeza de que Jesus está preparando o nosso lugar. Ele vai nos oferecer uma morada eterna que é inimaginável a nós. Nada no mundo pode se comparar ao que Cristo tem preparado para nós. Lembro-me das palavras de Paulo em 1 Coríntios 2,9: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Em outro texto, Paulo diz, Romanos 8,18: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais à frente. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais à frente. Nós precisamos todos os dias ler Romanos 8,18. Romanos 8,18. Não estou bem hoje, não estou tendo as minhas expectativas correspondidas, estou sendo negligenciado, abandonado por pessoas, não consigo resolver isso, não consigo pegar aquilo, eu não estou bem, estou perdendo o controle. E a gente começa a ser atraído e mergulhado dentro de uma correnteza sufocante. Nós precisamos entender que todo tipo de sofrimento que a gente contraia não pode ser comparado com a glória que será nos revelada, mas isso só é possível quando a gente entende que Cristo tem preparado um lugar para nós e Ele está com um plano em alta operação. Ele está voltando. Cristo está voltando. Em nome de Jesus, que nenhum vento desse mundo seja tão forte a ponto de turbar o seu coração, agitar a sua alma, afligir a sua vida. Que em nome de Jesus, a partir desse momento, que pela ação inexplicável do Espírito Santo, creiamos em Deus e confiemos de que Jesus está preparando um lugar para nós, e esse lugar só cabe cada um de nós. É um lugar especial, peculiar, personalizado, pessoalizado. Jesus está nos preparando o lugar e Ele já está a caminho para nos buscar.
Feche teus olhos. Você veio aqui e Deus pegou você. Deus encheu o teu coração. Você não pode negar isso. Eu desejo que você receba essas promessas eternas de Deus. Desejo que você passe a ver a sua vida sob o prisma dessas promessas. Jesus está preparando lugar para você. Mas esse lugar será acessado por você. Se você, como Paulo, o apóstolo, transformar pela ação da graça de Jesus a sua vida, esse lugar será acessado por você se você converter o seu caminho, passar a não negligenciar, ou passar de negligenciador da fé, passar de incrédulo, passar de apóstata, de alguém que não deseja se inclinar à vontade de Jesus, e transformar a sua vida numa vida de entrega e devoção a Jesus, porque na presença dele você poderá receber o acolhimento do Pai, a graça restauradora de Jesus, e nessa graça você passará a ter o teu coração cheio, a sua vida com sentido, e a sombra de Deus estará sobre você, mudando você. Jesus não está preparando esse lugar glorioso para toda a humanidade. Embora ele desejaria, mas a Bíblia diz que mediante a confissão de Jesus como Senhor e Salvador, a criação humana, ela passa a se tornar filho de Deus. Sem a confissão, sem a entrega integral e irrestrita, o ser humano, ele vive na condição de criação de Deus, e uma criação bem deturpada pelo pecado, uma criação que não vai se encantar por si mesma com as coisas eternas de Deus, uma criação que vai preferir a mentira, que vai preferir as cores falsas e enganosas do percurso humano. É uma criação que naturalmente por si só vai escolher a corrupção, os maus tratos, a deslealdade, vai escolher por si só as coisas que corrompem, os vícios, a falta de aliança, a falta de compromisso, as bebedeiras, as agressões. Por si só, a humanidade vai correr atrás da riqueza, mesmo que tenha que passar por cima de tudo, mas o que importa é o ter, é obter, é o ostentar. A humanidade por si só, ela foge do lugar de vida, porque ela é controlada pelo mal. E esse mal, ele não está escondido, ele está exposto em tudo que podemos enxergar no mundo. Esse mal faz o pai e a mãe abandonarem o filho, fazem o filho abandonar os pais, em nome do sexo, em nome da drogatização, em nome da bandidagem. A humanidade por si só não poderá acessar esse lugar que Jesus está preparando, porque ela está correndo da vida que é Deus. Ela não está interessada nas coisas do céu, porque ela está imbuída dentro das mentiras, dos prazeres efêmeros, passageiros da vida humana. Mas se você deseja viver dentro desse lugar que chama povo de Deus, gente imperfeita, mas marcada pelo perdão de Jesus,
Se você deseja fazer parte da noiva de Jesus, a noiva que Ele está adornando, preparando, a noiva que Ele ama mais do que tudo, a noiva por quem Ele morreu. Se você deseja fazer parte dessa noiva de Jesus que chama povo de Deus, igreja redentiva, se você deseja fazer parte desse movimento, você precisa declarar Jesus como Senhor da sua vida e passar a viver com Ele e por Ele todos os dias da sua vida. E você viverá e verá experiências marcantes do teu coração, em que Jesus vai encher você e vai colocar na sua vida o selo do Espírito Santo, e para sempre você passará a ter um sentido que vem da eternidade para a sua vida. Se você deseja ter uma experiência com Jesus, abre o teu coração para Ele. Ele está ouvindo você agora. Ore a Deus. Diga: Senhor, eu estou entendendo que chegou o momento de eu tomar uma decisão na minha vida. Senhor, eu estou entendendo que o Senhor está falando comigo agora. É sobre uma decisão intransferível. Eu preciso tomar. Eu entendi que o tempo está passando e essa vida ela é muito ligeira. Eu preciso ter a minha vida nesse mundo alcançada pelo Senhor, e eu desejo demais que o Senhor me alcance agora e me dê um novo tempo. Se você deseja essa vida, eu quero convidar você a ficar em pé, porque nós vamos orar por você. Se você reconhece que há uma promessa de Jesus que precisa alcançar você, Ele já fez tudo o que Ele poderia fazer por você. Você só precisa abrir o teu coração para Ele. Levante-se que nós vamos orar por você. E você passará, pela graça de Jesus, a ter o seu coração tomado pela certeza de que Jesus está preparando um lugar para você. E esse lugar é só seu. E Ele já iniciou o seu trajeto de retorno. Ele está vindo buscar a sua noiva. E eu desejo muito encontrar você nesse grupo. Se você não tem certeza da sua entrega, coloque-se em pé para que possamos orar por você. Senhor, a Tua palavra, ela consome o nosso coração. Nós não temos expectativas nenhuma de terminarmos bem longe do Senhor. As coisas fantasiosas da vida não nos oferecerão o que nós precisamos. Na verdade, qualquer vento que vier contra nós nos derrubará. Porque é somente na Tua presença que podemos encontrar sentido e força. Ó Espírito Santo, a Tua palavra está no nosso coração agora. E eu suplico ao Senhor que Satanás não tire essa semente de nenhum coração aqui. Eu peço a Ti que a palavra que caiu no nosso coração agora encontre fertilidade. Não deixe que os espinhos, não deixe, Senhor, que a falta de enraizamento tire do coração de nenhum de nós aqui a Tua palavra. E que com o passar dos dias o nosso coração possa ser compungido
levado a um lugar de reflexão e arrependimento. E que esses que estão me ouvindo agora, que cada homem, cada adolescente, cada mulher, que cada um que está conectado a essa mensagem, ó Espírito Santo, que tenha a vida balançada e que, para a glória do teu nome, as suas promessas eternas ganhem espaço no nosso coração. É o nosso mais importante e urgente pedido, em nome de Jesus. Amém.